Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarajanam Yashodanandana Vraja Janarajanam Yashodanandana Vraja Janarajanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarajanam Yamuna Tira Vanachari Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelo Instagram. Capítulo 8, canto 8, capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina. Então hoje vamos ler o verso número 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler o verso sozinho. Najasya vadyo nacharakshanyo nopekshaniya dharaniya pakshaha tathapi sargastiti samyamartam dateraja sattvatamam sikale. Então, não, jasya de quem? O Senhor, vadyaha, ninguém está marcado para morrer. Na, nem, cha, também. Rakshaniyaha,
Ninguém precisa de proteção específica. Nem Upekshaniya deve ser desprezado. Adaraniya deve ser adorado. Pakshaha, parte. Tathapi, mesmo assim, sarga, criação. Stiti, manutenção. Samyama, aniquilação. Artam, com o propósito de dhate, ele aceita. Raja, paixão. Sattva, bondade. Tamamsi, ignorância. Kale, no decorrer do tempo. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Para a suprema personalidade de Deus, ninguém está marcado para morrer, ninguém precisa de proteção especial, ninguém deve ser desprezado e ninguém deve ser adorado. Entretanto, em prol da criação, manutenção e aniquilação impostas pelo tempo, ele aceita diferentes formas de encarnações que respondem pelo modo da bondade, paixão ou ignorância. Então vamos à explicação de Srila Prabhupada. Neste verso explica que a suprema personalidade de Deus é igual com todos. No Bhagavad Gita 9:29, o próprio Senhor confirma isso. Samoham sarva bhuteshu name dveshyo sti napriyaha je bhajanti tuman bhaktya maite teshu chapyaham. Não invejo ninguém, nem tenho parcialidade por ninguém, sou igual com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo, está em mim, e eu também sou um amigo dele. Embora seja imparcial, o Senhor dá atenção especial aos devotos. Portanto, o Senhor diz na Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge duge. Para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios religiosos, eu mesmo advenho, milênio após milênio. O Senhor nada tem a ver com a proteção ou destruição de quem quer que seja. Porém, para a criação, manutenção e aniquilação deste mundo material, ele aparentemente tem que agir na bondade, paixão ou ignorância. Na verdade, entretanto, ele não é afetado por esses modos da natureza. Ele é o Supremo Senhor de todos. Assim como o rei às vezes pune ou recompensa alguém para manter a lei em ordem, a suprema personalidade de Deus, embora nada tenha a ver com as atividades deste mundo material, às vezes aparece em várias encarnações que agem de acordo com o tempo, lugar e objetivo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então aqui o Senhor Brahma, ele está falando, continua falando acerca do motivo pelo qual todos eles, os semideuses se aproximaram do Senhor Brahma, porque Indra
perdeu toda a opulência devido a uma maldição, e os semideuses estavam numa situação de muita miséria, e em contrapartida os Asuras estavam muito poderosos. Então o Senhor Brahma falou para todos eles que vamos então procurar, vamos nos render à Suprema Personalidade de Deus, né? Inclusive o título desse capítulo, os semideuses recorrem à proteção divina. E aqui o Senhor Brahma está falando vários versos em que ele explica indiretamente o motivo pelo qual todos eles devem buscar abrigo na Suprema Personalidade de Deus. E esse verso está falando sobre um tema muito importante, que é a imparcialidade da pessoa suprema. Então aqui o próprio Prabhupada, no significado, ele cita um verso de Krishna, na Bhagavad Gita, em que ele fala que ele é igual com todos. Mas, apesar de ele ser igual com todos, ele tem uma queda assim pelos devotos, né? Ele tem assim uma inclinação pelos devotos, porque os devotos estão voltados para ele, né? Os devotos já mostraram com seu comportamento que eles o aceitam como a pessoa suprema. E os devotos estão rendidos à pessoa suprema, porque Krishna, ele respeita, né, assim, o nosso livre-arbítrio. Krishna não quer forçar ninguém a gostar dele. Então, e também Krishna não quer forçar ninguém a aceitar o seu abrigo. Então tem muitas pessoas que não querem o abrigo de Krishna. Então querem o abrigo, né, ou a segurança nas conquistas materiais, como desenvolvimento econômico, poder, força e assim por diante. Então, aqui esse verso, mesmo Krishna fala, eu estou aqui para todo mundo, mas nem todo mundo me quer, nem todo mundo me procura. Então quem me procura eu dou uma atenção especial, porque estão me procurando. E esse tema desta postura de Krishna, de ser igual com todos, é um tema que Yudhishthira Maharaj, ele levanta para Narada Muni. Certa vez, acho que é no Bhagavatam, que é um capítulo, essa conversa entre Narada Muni e Yudhishthira é citada como exemplo, eu acho que é pelo próprio Shukadeva Goswami. Parikshit Maharaj, ele indaga a Shukadeva Goswami, porque ele vê que Vishnu sempre está do lado dos semideuses. E aí Parikshit Maharaj pergunta, por que é isso? Ele é imparcial, por que ele sempre protege os semideuses contra os asuras? Existem muitas situações em que os asuras dominam os semideuses, que os asuras tomam a propriedade dos semideuses, controlam o universo. E todos eles, os semideuses, eles vão pedir ajuda ao Senhor Vishnu, e sempre o Senhor Vishnu dá um jeito de restituir, né, a posição dos semideuses. Então Parikshit Maharaj ficou curioso, como é que é isso? Por que Vishnu atua assim, se ele é... Porque o Senhor Vishnu, ele governa para todo mundo. Os governantes, quando vão assumir, né, às vezes eles ganham assim, uma eleição, agora não tem mais divisão, eu vou governar para todos, né? Papo furado, né? Não existe isso. Mas assim, para poder... Então, em geral, eles sempre falam essas coisas, né?
que o meu governo é para todos. Mas o Senhor Vishnu, de fato, governa para todos, tanto para os Asuras quanto o Krishna. O Senhor Vishnu está mantendo tudo, né? Mantém tudo funcionando, mantém o Dharma, as leis do Dharma, tudo acontecendo para o benefício de todo mundo. Então, Parikshit Maharaj ficou curioso e perguntou isso a Shukadeva Goswami. E aí Shukadeva Goswami começa a explicar que, na verdade, o Senhor Vishnu está no modo da bondade. E ele é completamente auspicioso. Então, na verdade, tudo o que o Senhor Vishnu faz é para o bem de todo mundo. Porque ele é um bem-querente de todas as entidades vivas. Então, mesmo quando alguém está sendo punido, essa punição, vou dizer punição, é sempre pedagógica. Punição significa algum sofrimento, né? Então, essa palavra punição não é muito interessante. Mas, na verdade, algum sofrimento. Porque o sofrimento é um sinal. É um sinal de que a gente fez alguma coisa errada. Então não é bem punição. É uma situação uma situação pedagógica. Né? Que, olha, você está sofrendo porque você está errando. Então, meu mestre espiritual dá um exemplo bem interessante, né, a gente entra, por exemplo, numa loja. Né? Então você pode ver a loja, você pode ver as coisas. Mas se você pega num produto e leva, opa, aí você vai sofrer. Porque você não pode pegar um produto, levar sem você pagar. Isso significa o quê? Você está roubando. Então, quando a gente estiver sofrendo, a gente tem que entender, olha, eu fiz alguma coisa errada. Eu estou me apropriando do que pertence à pessoa suprema. E é muito interessante, é muito sutil. Bom, às vezes é bem grosseiro, mas às vezes é muito sutil a forma como que a gente se apropria do que é de Krishna. Muito sutil. Então, o Senhor Vishnu, ele está no modo da bondade. E dessa forma, ele é na bondade pura. Né? E ele tem o interesse de proteger e de beneficiar todo mundo. Só que tem certas entidades vivas que querem ficar no modo da paixão, no modo da ignorância. Né? E assim, devido à associação com esses modos da natureza, essas pessoas se envolvem em atividades as quais vão trazer sofrimento. Porque são atividades que vão de encontro ao Dharma, vão de encontro ao propósito, né, dessa existência material. Então, Parikshit, então o Shukadeva Goswami ele dá um exemplo, né, que é o exemplo desse diálogo que aconteceu entre Narada Muni e Yudhishthira Maharaj. Porque Yudhishthira Maharaj presenciou o momento, Narada Muni também, em que Shishupala foi morto por Krishna. Shishupala é um demônio muito conhecido, um asura, muito poderoso, muito poderoso. E Shishupala, desde o nascimento, ele já odiava Krishna. E Krishna sempre manteve Shishupala vivo, porque ele tinha feito uma promessa à mãe, Shishupala. Porque no momento do nascimento de Shishupala, alguma coisa assim, não me lembro bem exatamente do detalhe, mas que Shishupala ia ter, como é, meu Deus, ia ter um comportamento, eu não me lembro bem, diferente diante da pessoa que iria matá-lo. E quando ele ficou diante de Krishna, porque
Shishupala, a mãe de Shishupala faz parte da família de Krishna, tem um parentesco. E Krishna conheceu Shishupala jovem, pequeno. E quando Shishupala viu Krishna, ele manifestou alguma coisa, eu não me lembro bem o detalhe. Então a mãe compreendeu que Krishna ia ser a causa da morte de Shishupala. Aí ela pediu, por favor, Krishna, não mate meu filho. Aí Krishna falou, olha, é o seguinte, eu vou tolerar 100 ofensas. Depois da 100ª, eu não vou tolerar. Então Shishupala fez muitas coisas. E Krishna só contando, 1, 2, 3. Né? Muitas coisas. Shishupala tentou invadir primeiro, Krishna se mudou para Dwaraka depois de muitos ataques. Né? Então Krishna resolveu construir uma fortaleza dentro do mar para proteger, né, todos os seus descendentes, toda a sua dinastia. Então Shishupala antes tentou, por diversas vezes, matar Krishna e prejudicar. Foram quase que 11 vezes, foram várias vezes, e Krishna sempre derrotava. E quando foi acontecer a cerimônia de Rajasuya, que é uma cerimônia muito, muito rara de acontecer, né? A cerimônia de Yudhishthira Maharaj, ele estava se estabelecendo naquele momento, através daquela cerimônia, como o imperador de todo mundo. Então, para ele se tornar o imperador de todo mundo, ele tinha que conquistar todos os reis do mundo. E aí seus irmãos partiram e conquistaram todo o planeta. Né? Todos os reis ficaram submetidos, né, a Yudhishthira Maharaj. Então, aí, como ele conquistou muita riqueza, porque precisava de muita riqueza para isso, então ele convidou aí todos os sábios, e convidou todo mundo, inclusive semideuses. Era muito comum os semideuses participarem desses eventos também. Krishna estava lá, Narada Muni, Vyasadeva, todos esses sábios. E aí, no momento da cerimônia, antes de começar, eu acho que, não sei se era Drishtadyumna, quem é que estava? Bom, então tinha vamos ver, a pessoa que coordenava toda, o mestre de cerimônia, né? Então agora vamos dar continuidade à cerimônia, vamos escolher a pessoa presente mais importante. Olha, estava Vyasadeva, estava Narada Muni, tinha muitos sábios, semideuses. Então, escolher a pessoa mais importante no meio de toda essa gente é difícil. Né? Mas, Yudhishthira Maharaj falou, Krishna é a pessoa mais importante. Né? Então, Bhishma estava presente. Então, Bhishma disse, eu concordo, é Krishna, é a pessoa mais importante. Mas Shishupala não gostou para nada. Shishupala tinha muita inveja. Mas como? Aqui tem personalidades tão importantes como, né, como esse Krishna. Né, pode ser... Ele começou a ofender. E dividiu a assembleia. Teve uma parte da assembleia, alguns reis ficaram do lado de Shishupala. E aí Krishna foi contando. Já estava, né, na 90ª. Né, 95, 90, aí quando chegou a 100ª, aí pronto. Ele pegou a Sudarshana Chakra, o disco, né? Ele invocou o disco. Né? É uma arma mística. Não é que ele anda com o disco na mão o tempo todo assim. É uma arma mística. Então ele invocou com um mantra. E aí apareceu a arma flutuando no ar. E ele, né, invocou a arma, então a arma veio e cortou a cabeça de Shishupala. Um crime. Mas na verdade, na hora em que Shishupala foi morto, né, ele, né, a alma, né, saiu e todo mundo pôde ver naquela centelha saindo do corpo de Shishupala e entrando dentro do corpo de Krishna.
Né? Então isso é um tipo de liberação, né? Chamado Sayudhya Mukti. Então ele se fundiu no corpo de Krishna. Alcançou a liberação, imagine, o demônio. Ele não era bem um demônio, na verdade ele era Jaya Vijaya, ele era um deles, eu não sei bem se era Jaya ou se era Vijaya, que assumiu essa forma de Shishupala, né? Então ele entrou no corpo de Krishna. E aí Yudhishthira estava perguntando, mas como é que pode, né? Um demônio que passou a vida inteirinha falando, né, assim, agredindo Krishna. E ele alcança uma liberação que mesmo para yogis, que estão ali por muito tempo, muitos anos, praticando austeridade, não conseguem. E ele alcançou assim. E aí, né, Narada Muni vai explicar, né, que ser tocado por Krishna, mesmo que seja esse toque, né, esse toque transcendental, que é o momento, né, quando Krishna tira a vida, tira o corpo de alguém, né, porque a vida não se tira. Né. Krishna tira uma alma dentro de um corpo, quando ele vê que aquele corpo, que aquela alma naquele corpo está apenas se prejudicando mais e mais e mais. Os reis também fazem isso, né? Pelo menos na cultura védica, os rajasis, né? Os reis santos que tinham realmente iluminação, que não agiam por inveja, não eram pessoas que atuavam por inveja, mas atuavam realmente como bem-querentes. Quando alguém cometia um crime muito grave, que de acordo com as escrituras era prescrito a morte, porque existia pena de morte, né? Então, se alguém invadia a casa de outro e matava, ou tocava fogo numa casa, né, matava as pessoas, ou se as pessoas eram abusadas de alguma forma, criança, uma mulher. Então existiam várias situações em que existia pena de morte. Então um rei, ele fazia isso com o objetivo de, primeiro, fazer com que aquela alma, já naquela vida, pagasse o karma, a reação. Então ele iria para a próxima vida sem aquele karma, porque ele já tinha, né? E outras vezes a punição era para que a pessoa não continuasse uma vida, né, acumulando mais e mais atividades pecaminosas. Porque imagine, né, uma pessoa em ignorância pode passar a vida inteira se prejudicando. Então, num sentido, é melhor perder aquele corpo e ter um outro nascimento do que continuar uma vida em que ele vai apenas se prejudicar. Então, muitas vezes, né, a administração divina tira uma pessoa, tira uma alma de um corpo para ajudar essa pessoa. Porque é pior ela continuar vivendo, né, e acumulando reações pecaminosas. Então, Narada Muni vai explicar para Yudhishthira Maharaj que Krishna é completamente auspicioso. E que ser tocado por Krishna, ser morto por Krishna, né, isso só traz benefício para a alma espiritual. E aí ele dá um outro, Narada Muni vai dar o exemplo de Hiranyakashipu. Aí é onde ele começa a contar a história de Hiranyakashipu. Que Hiranyakashipu também foi morto por Nrsimhadeva. E ele obteve liberação. Então existem muitas histórias de como os asuras são punidos por Vishnu e se beneficiam, porque Krishna é completamente auspicioso, né? Não existe em Deus tal coisa como inveja. Ele não age para prejudicar qualquer ser, né? Porque às vezes a gente pode reagir a uma situação, né, na qual a gente se sente ofendido, agredido, e a gente quer se vingar, né?
a vingança é uma coisa muito proeminente da natureza humana. A vingança. Bem feito! Você merecia! Tem muitos filmes que falam da vingança. Então isso é algo que tem dentro do nosso inconsciente. É uma experiência muito forte, a vingança. Porque, em geral, nós não temos iluminação suficiente para entender que tudo que acontece conosco não acontece por acaso, nosso karma. Então, em geral, a gente quer se vingar, a gente quer que o outro sofra, que o outro sofra para mim me sentir bem. Mas Krishna não tem isso. Krishna não tem esse tipo de sentimento. Krishna é completamente livre de tudo isso. Isso é algo de uma alma condicionada que não entende a realidade. Krishna não. Krishna está lá em cima, vendo, acompanhando a trajetória de cada um de nós dentro dessa existência. E Krishna sabe o que cada um precisa. A dose certa do que cada um precisa naquele momento. E mesmo que a gente erre, ele sabe que a gente vai errar. Então não é nenhuma surpresa. E ele não vai ficar... ele nunca vai agir por inveja. Mesmo quando ele fica irado como o Senhor Nrsimhadeva, a sua ira, por conta da ofensa ao seu querido devoto, essa ira é natural em Krishna. Mas sempre as atividades de Krishna, mesmo a ira de Krishna, é benéfica para todo mundo. É diferente da nossa ira. Sempre quando Krishna age, sempre termina beneficiando todo mundo. A nossa ira é diferente. Então assim, aqui o Sr. Brahma está falando, vamos buscar o Sr. Vishnu, porque ele atende aos interesses de todo mundo. Ele é igual para com todo mundo, e em especial aos seus devotos. Então o Sr. Brahma, ele convoca todos esses semideuses. Então é assim que a gente precisa ver Krishna. A gente precisa ver Krishna como esse bem-querente. Não existe tal coisa como o diabo, Alguém que tem muito poder e que está ali competindo com a pessoa suprema para dominar o mundo. Não. Mesmo os asuras, com todo o poder que eles têm, o poder que eles têm é dado por Krishna. Não tem nada que a gente possua que não seja propriedade de Krishna. Então, essa atitude de buscar Krishna, mesmo sabendo que somos pessoas muito doentes, não é nenhuma surpresa. Uma pessoa doente se encontrar com um médico num consultório, eu acho que o médico não vai ficar surpreso, Você está doente? Não acredito, pô. Você está no consultório, é porque alguma doença você tem. Então também, Krishna é esse refúgio. Então, por mais pecaminoso que a gente seja, então Krishna sempre será o refúgio. Krishna sempre vai ser essa pessoa que vai compreender a nossa condição. Então, mesmo os asuras, eles confiavam em Vishnu. Eles entendiam a posição de Vishnu. Só que eles não queriam se render, eles queriam desfrutar de poder, de controlar tudo. Eles têm essa postura. Mas eles entendiam a posição de Vishnu.
E por isso eles realizavam os rituais e realizavam as cerimônias, se preocupavam com o Dharma, porque sabia que se não fossem atentos ao Dharma, eles não iam ter forças, eles não iam ter poder. Então essa é a ideia mais importante é de que Deus, Ele é o Pai de todo mundo. E como um Pai, Ele quer o bem de todo mundo. E Ele é o refúgio. Ele, de fato, é a pessoa que pode resolver, assim, o que a gente precisa. Só que a gente tem que ter um pouco nem um pouquinho não, a gente tem que ter muita paciência. Porque a pedagogia de Krishna é diferente. A pedagogia de Krishna não é simplesmente assim, ele que vai fazer tudo sozinho. Não, a pedagogia de Krishna é que ele faz uma parte e a alma faz outra parte. Krishna, eu quero mudar a minha vida. Meu filho, tá certo, vou lhe ajudar, vamos lá. Vamos acordar cedo para cantar japa? Não. Acordar cedo? Cantar japa? Não. Me arranje outra forma, isso eu não quero. Aí fica difícil, né? É como o paciente chega para o médico, está lá, está doente, estou com uma dor de barriga. Mas o que é que você está... é o que eu como muito doce de coco. Meu filho, vamos parar de comer doce de coco? Não, isso não. Eu sou muito apegado a doce de coco. Né? Mas não resolve. Né? Então, Krishna tem a parte dele. E ele faz muito bem a parte dele. Olha, se Krishna não tivesse paciência, hein? Estávamos ferrados, né? Então, assim, Krishna faz muito bem a parte dele. O ponto é que a gente não faz a nossa parte. O nosso desejo, né, nosso desejo de sair dessa condição é muito pouco. Né? Porque, na verdade, esse mundo ainda oferece algum prazer. Então, apesar de ter um sofrimento, né, aí a gente tenta resolver o sofrimento, mas não quer resolver a outra parte. Né? Então, a gente não entende que o nosso sofrimento é em virtude de buscar ilegalmente a felicidade explorando a propriedade alheia. Então o que a gente quer? A gente quer parar o sofrimento. Porque o sofrimento atrapalha a felicidade de desfrutar, de explorar esse mundo. Então é tudo o que as pessoas querem, uma condição em que elas possam estar sempre explorando tudo e nunca sofrer nada. Mas o que estraga tudo é o sofrimento. Né? Porque mesmo rico, mesmo poderoso, mesmo famoso, mesmo sendo muito incrível, tem sofrimento. O sofrimento está ali o tempo todo. Não importa. Né? O sofrimento pode aparecer em diferentes formas, né? Como doença, como velhice, como... o sofrimento existe fora e o sofrimento existe dentro. Né? Prabhupada fala assim. O sofrimento está dentro também, não só está fora. A gente pode tentar eliminar tudo que possa trazer algum incômodo para a gente de fora, mas os incômodos continuam acontecendo dentro da gente. Então a pedagogia de Krishna, aprendam, é assim. A gente faz a nossa parte e Krishna faz a parte dele. E a parte de Krishna principal é dar conhecimento. Essa é a parte principal de Krishna. Krishna atua de muitas formas, mas principalmente o conhecimento. O conhecimento da realidade. Meu filho, você é uma alma. Aprenda, você é uma alma. Você está sofrendo porque você está iludido, pensando que é um corpo. Você está aceitando o corpo como sendo o seu eu. Mas meu corpo, eu gosto muito do meu corpo, porque o meu corpo me dá muita coisa, me dá muito prazer. Eu estou muito apegado a esse corpo, porque as pessoas acham esse corpo muito bonito, e é porque
Né? E aí a gente insiste na ignorância. Aí a gente continua sofrendo. Então Krishna vai iluminando a gente. Krishna vai iluminando. E quando a gente aceita o conhecimento, o sintoma disso é que a gente muda o comportamento. A gente tem uma atitude prática. Como o médico fala, vamos parar o doce de coco agora mesmo, doutor. Né? Vou me livrar dos cocos, tudinho que tem lá dentro de casa, não quero nem ver coco na minha frente. Ele vai eliminar. Não é assim? Então, ele aceitou o conhecimento. E o que vai acontecer? Não vai ter mais dor de barriga, pelo menos por conta do coco. Pode ser que tenha outros vícios. Né? Mas o coco já não vai ser o problema. Né? Sem atitude, não funciona. Então eu leio o Bhagavad Gita, eu leio o Bhagavatam, ouço aula todos os dias e tudo. Mas se eu não mudo de atitude, a atitude que está me trazendo sofrimento, vai continuar o sofrimento. Eu posso ser um Hare Krishna, não adianta. Tem muitos Hare Krishna, inclusive, assim, para ser assim bem forte, até gurus. Tem gurus aí que abusaram de suas discípulas. Guru, não sei quantos anos de movimento. Houve transformação? Exteriormente. Houve acúmulo de conhecimento? Houve. Mas é diferente. O conhecimento que transforma a gente. Né? Então isso é Vijnana. E é Krishna que dá isso. Né? Isso vem de atitude. Quando a gente toma uma atitude, é isso que aí você vai realizando o conhecimento. Então, não pensem que só o fato de estarmos, né, assim, dentro dessa instituição e fazendo muitas coisas culturalmente aceitas dentro da instituição, né, que faz parte, isso seja suficiente. Não é. Não é. Agora mesmo também outro teve um caso de abuso de uma criança. Um devoto que era brahmana muito antigo. Muito antigo. O que acontece? Por que essas coisas acontecem? A ferida estava lá dentro do coração. E não foi tratada adequadamente. Não foi tratada. Porque quanto maior for a ferida, o remédio tem que ser mais forte. A gente pode se livrar de muitas coisas, né? Que um remedinho mais leve resolve. Um conhecimentozinho, uma realização. Mas tem outras coisas que estão muito enraizadas e que a gente traz mesmo de outras vidas. E aí precisa, né, de um remédio. Você vai aplicando o remédio, pô, não curou, não é assim que acontece? Tem uma infecção, aí começa, um antibiótico, não, anti-inflamatório, não resolveu. Vamos partir para um negócio mais forte. E vai. Não melhorou, vamos um antibiótico, outro antibiótico. Não, vamos colocar. Não é assim que acontece? Os médicos não vão fazendo isso? Então, da mesma forma na nossa vida, poxa, não consegui resolver a minha luxúria. O remédio tem que ser mais forte. O que você está tomando não está sendo suficiente. Medite mais, ore mais. Seja mais estrito com a sua vida. É assim. Poxa, eliminei muita coisa, mas ainda tem... Isso aqui ainda continua comigo. Mas o remédio tem que ser mais forte. Remédio mais forte significa a prática. É a mesma prática. Cantar os santos nomes, estudar as escrituras, serviço devocional... Mesmo remédio. Mas só que tem que ser uma dose mais forte. Dose mais forte. Entende? Então eu não vou cantar japa de qualquer jeito. Eu tenho que cantar agora mais meditando, mais forte, orando, pedindo, orando, chorando. Pedindo a Krishna. Meu serviço, eu tenho que me dedicar mais ao meu serviço devocional. Me dedicar mais. Diminuir o gozo dos sentidos. Diminuir a vida hedonista. É assim que funciona. Pelo menos é a experiência que a gente tem. Quer curar?
essas feridas realmente mais profundas, o remédio tem que ser muito forte. A prática tem que ser muito intensa, muito intensa. Então, por isso que é sempre assim. Os devotos falam, mas por que eu estou estagnado? Por que eu estou parado? Está parado porque não quer mais. Porque tem muito mais para se fazer. Você já é um devoto puro? Não, então, meu filho, tem muito o que fazer. Por que vai ficar estagnado? Está estagnado porque está mantendo uma prática que você se acostumou e que é conveniente e que é confortável para você. Mas não, vai ter que exigir mais. Um atleta tem que exigir mais. Se ele quer uma marca maior, ele conseguir uma marca que supera a anterior, ele vai ter que mudar alguma coisa. Vai mudar de técnico, mudar de prática e assim por diante. É assim que funciona. E uma pessoa mais experiente vai ver, meu filho, está faltando tanta coisa aí, você está sendo relapso em tantas coisas, você pode melhorar em tantas coisas ainda. Então, por isso que a gente tem os referenciais das grandes almas. Prabhupada fala, vai seguindo o passo dessas pessoas, gradualmente. Mas você está vendo que existem padrões de prática, que está distante da sua prática atual. Então, como tem coisa para fazer para a gente evoluir? Então, me perdi aqui, não sei por que eu estava falando sobre isso, mas, sim, eu estava falando da pedagogia de Krishna. Krishna está para todo mundo, mas quantas pessoas querem realmente o que Krishna está oferecendo? Que é tudo de graça. Não funciona assim. Então, o avanço espiritual existe. E isso é fato, isso faz parte da história da nossa tradição. Mas os resultados que são assim, os resultados superiores de autorrealização, vêm de muita dedicação, de muito esforço, de escolhas corretas na nossa vida. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Tem alguma pergunta? Aí não. Foi? Eu não me lembro do detalhe, eu sei que tinha alguma coisa que acontecia. Gente, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Isso é assim, o programa espiritual, não só as aulas, né? Mas assim, a adoração à deidade pode parecer uma coisa monótona, né? Todo dia as mesmas coisas. Mas isso é um processo também de higienização mental. Todos os dias, assim como a gente toma banho, né? Todo dia a gente toma banho. Pode pensar, mas que coisa monótona, todo dia tomar banho, e a gente não pensa desse jeito, né? A gente acorda e toma um banho super legal. É a mesma coisa. Então a gente tem que aprender que essa prática diária de sadhana é um processo de higienização. A gente passa o dia inteiro vendo tantas coisas, ouvindo tantas coisas, né, se envolvendo em tantas coisas. E isso vai se acumulando em nossa consciência e turva a nossa consciência. E turvar a consciência significa que a gente fica distante de Krishna. A gente não consegue perceber Krishna tão claramente. É diferente do momento que eu começo a cantar a japa e aí a gente começa a se conectar com Krishna. Ele não fica distante, ele vai se aproximando cada vez mais. Então isso é higienização, é purificação da consciência. Então, às vezes a gente lê mesmo o Prabhupada e muitas pessoas dizem que é repetitivo, né? Porque o Prabhupada fala, nós não somos o corpo. Chega um momento que assim, é tudo muito igual, né? Assim, muito parecido. Mas o fato de lermos e estarmos em contato, isso está purificando a nossa consciência. Então é esse banho, a gente precisa desse banho diariamente.
todos os dias, né? A gente ouvir o Bhagavatam, ver as deidades, cantar os santos nomes, como uma prática de limpeza, né? Limpeza interna. Ok? Então não tem pergunta? Obrigada, Maharaj, por nos proporcionar tantos ensinamentos, dar um chance. Precisamos ter cuidado maior agora nesses tempos de internet, pois está fácil de se distrair e outros. Então, Kirtaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.